Bom dia, pessoal. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 18 minutos do dia 15 de fevereiro de 23. Gente, já estamos na metade do segundo mês de 23, né? Como o tempo está voando. Bem, nós já fizemos a nossa publicação da manhã, matinal. E o assunto hoje é monitoramento de transporte de cargas. Então, vocês devem, logicamente, saber que existe uma diferença entre monitoramento e rastreamento. Nós vamos ter um artigo aqui que a gente vai comentar a esse respeito. A gente faz a apresentação lá na página para vocês. Extraímos das informações aqui do Google, né? Mas é muito interessante, vale a pena sempre a gente estar comentando a respeito. Existe uma enormidade de artigos a respeito, né? Propagandas de empresas que trabalham com isso, mas a gente tem que estar atento ao assunto, tá? Então vamos lá. Aqui do lado vocês vão ver, né? Tá girando aqui várias fotos estão girando, né? Várias fotos aí através do Kawaii que a gente fez a publicação, a pré-publicação do que a gente ia fazer nesse momento, né? Mas em cima também vocês têm uma coisa que diz respeito a uma complementação que a gente quer falar ainda hoje. Sobre a estimativa de custo para cada etapa de obra. Esse é simplesmente um mapa aqui que fala sobre essa estimativa de custo, tá? Então, que você do alicerce, das paredes, da cobertura, do fechamento lateral, da jardinagem, do muro, etc. Tem uma série de dados aqui muito legais. Mas o assunto diz respeito à construção civil. Hoje vai ser a segunda abordagem hoje. Bom, vamos a nossa captura. Aqui a nossa folha de rosto, vocês já conhecem, né? Espero que divulguem cada vez mais para nós, né? E aqui está o nosso assunto de hoje, né? Nós buscamos aqui monitoramento de transporte de cargas. Tem um artigo muito legal desse pessoal aqui, da Patros, né? E nosso videozinho, é claro que é do YouTube, mas a gente extraiu isso aí do Kawaii. Então tá lá, quarto, monitoramento de transporte de cargas, tá? Então, tem várias figuras aqui que vão lembrá-los, né? Porque a gente tem cargas ferroviárias, rodoviárias, aéreas, né? Por navio. Então é muito interessante isso aqui, tá? E fora isso, nosso programinha de sempre, né? Muito legal isso daqui, né? Sem uma caixa de ovos de 5 dúzias. 3 ovos de cada dezena são quebrados. Quantos ovos estão intactos? Tá vendo? 3 ovos de cada são quebrados. São quebrados. Preste atenção no verbo, colocação verbal aí. Beleza? Então, vamos aqui a essa primeira publicação sobre monitoramento, né? Então, aqui, esse pessoal aqui tem um guia básico de monitoramento muito interessante. Aqui explica direitinho, né? Utilização, porque tem, né? Entenda o que é monitoramento de carga lá. Monitoramento de carga é o processo logístico que possibilita o acompanhamento em tempo real da situação de carga do veículo que a transporta e do motorista responsável pelo transporte, desde o momento do carregamento até a entrega do destino final. Gente, isso daqui eu lembro, são softwares que acompanham e a gente pode fazer isso daí de uma forma muito legal.
Então, eu lembro certa vez que eu trabalhei numa empresa que trabalhava com rolamento de motores. Aí eu fiz visita numa empresa aqui da nossa cidade mesmo, na época. Houveram alguns problemas, essa empresa fechou. Mas eles tinham um Kanban. Sabe o que é um Kanban? Então, quando o motor chega, né? O motor chega, ele tem várias etapas, né? Ele tem que ser descascado, ele tem que ser descascado, que eu digo é tirar toda a bobina que está queimada, etc. Tem que ser feito o rebobinamento. E ele às vezes tem que ir para autoclave para poder fazer secagem, depois vai para expedição. Então, no Kanban, o que acontecia? Era um quadro que poderia ser acompanhado inclusive pelo computador, né? Você tem uma telinha para isso. Naquela época não era tão comum um software desse tipo. Então você, através de chama-se Kanban, você fazia o posicionamento. Se o cliente ligasse, você falou, olha, o seu motor está no autoclave. Daqui a 2 dias ele está pronto. Daqui a 5 horas ele está pronto. Coisas desse tipo. Então, o monitoramento de carga é uma coisa bem similar. Seu produto está... São Paulo-Rio, por exemplo, ele está na Via Dutra, na altura de Pindamonhangaba. Dentro de 2 horas estará aí, se não houver nenhum problema, dentro de 2 horas ele estará aí na porta da sua empresa, do seu negócio, etc. Então, isso é um monitoramento, tá? Que é diferente do rastreamento, apesar que com o monitoramento você também faz um rastreamento. O rastreamento de carga é um processo mais simples, que faz parte do conjunto de ações do acompanhamento em tempo real de uma carga, desde o ponto de partida até o momento posterior à entrega. Então, são diferentes. Um simplesmente posiciona, está rastreando. E o outro não. O outro ele posiciona e vai sinalizando constantemente, né? Informando qual é o status daquela entrega. Beleza, gente? Então, é bem isso daí. E um outro assunto que a gente comentou logo de início e muito interessante, está isso aqui, ó. Da economia. Construção Civil aposta em crescimento do setor no Distrito Federal para 2023. Então, o principal motivo do prognóstico positivo de trabalhadores e empresários da construção civil é a realização de obras pelo governo local, no caso de Brasília, né? No ano passado, o setor ficou em 8º lugar no ranking do maior saldo de empregos criados no país. E ela sempre agitou mesmo o mercado de trabalho na construção civil, fora comercialmente, né? As casas de materiais de construção, né? A rotatividade de transporte, falando em monitoramento, né? Então, é muito interessante. Tem um artigo aqui sensacional, esse aqui está falando sobre distrito, mas ele vai espelhar muito para todo o país, né? Detalhe, isso tudo está dependendo muito dessa queda de juros do Banco Central. Tomara que o governo derrube essa falsidade, essa deslealdade com a pátria de centralizar, né, descentralizar, na verdade, o Banco Central. Era linkado ao governo, hoje eles fizeram a parte. Acontece que quem toma conta daquilo são banqueiros. Tanto é que os presidentes já historicamente são sempre ligados a grandes grupos de financiamento, né, de bancos. Hoje quem está mandando no país é o Banco Central, infelizmente. Então não tem como você progredir, por exemplo, o caso da construção civil, se estiver ligado a esse povo, porque eles não querem o progresso do país. Por quê? Porque eles estão lucrando. Enquanto os juros estiverem altos, a gente não consegue ser competitivo no mercado para poder aquisitar, né, mercadorias para a construção.
e muito menos, né, eles vão deixar que isso aconteça, porque eles estão lucrando. Enquanto os juros estiverem altos, eles estão lá sentados, bunda no sofá, só ganhando. E o povo, né, nós, o Brasil, a população, o país, não vai para frente. Bom, pessoal, fora isso, nós já temos mais 3 publicações, né? Das musiquinhas, das marchinhas carnavalescas. Ao fundo aqui tem uma. E a gente hoje já publicamos uma, serão mais 2 daqui a pouco. E PT, saudações, grande dia para vocês. Tchau, gente, fui!